Ei, meu povo, bora ler a Bíblia hoje? 15 minutinhos, 1% do seu dia. E você vai ver como o Senhor pode operar nas nossas vidas através desses momentos de dedicação que a gente faz a Ele. São os melhores momentos do nosso dia, são os momentos em que a gente está em comunhão com Deus. E para mim é uma alegria participar desse momento com você, aí do outro lado. É um momento de crescimento, mas também é um momento de revelação, onde o Senhor traz às nossas mentes, né, coisas que a gente precisa melhorar, áreas da nossa vida que a gente precisa mudar. E juntos, né, nós vamos seguindo nessa jornada. Eu espero que você esteja acompanhando aí, eu espero que o Senhor esteja falando contigo aí também, né? E vamos abrindo nossas Bíblias no capítulo 18 do Evangelho de Lucas, que é o evangelho que nós estamos lendo, já caminhando para o final. Hoje nós vamos falar do trecho que está lá no versículo 18. A partir do versículo 18. Então, o Evangelho de Lucas, capítulo 18, versículo 18, nós vamos falar do moço rico. A famosa história desse rapaz, muito jovem, mas também muito próspero, que cumpria muitas regras, que era um homem aparentemente bom, zeloso, mas que foi pego por uma questãozinha que Jesus pediu a ele. Sem demoras, vamos continuando nossa leitura, vamos seguindo aqui no nosso texto e a gente vai comentando aí à medida que a gente vai lendo, tá certo? Então vamos lá? Capítulo 18 do Evangelho de Lucas, versículo 18, diz assim: certo líder judeu perguntou a Jesus: bom mestre, o que devo fazer para conseguir a vida eterna? Olha só, um líder judeu, alguém importante lá na religião principal que existia na época de Jesus. Inclusive, Jesus é um judeu, gente. É um descendente de Abraão. Quem eram os judeus? Os descendentes de Abraão, né? Então, nós vemos aqui essa informação principal conceituando quem era esse homem que fazia essa pergunta. Ou seja, um homem que conhecia toda a escritura sagrada daquela época, que era o Antigo Testamento, um homem que cumpria suas obrigações, né? Não era qualquer pessoa. E olha o que ele fala para Jesus: bom mestre. Não sei se você escutou, mas eu escutei com um som de bajulação, né? Porque os judeus, eles tinham essa esperança de que o Messias viria, o Salvador estava vindo, porém, eles não criam que Jesus era o Salvador. Para eles, o Salvador seria alguém importante, alguém com muito poder, que viria e derrubaria logo de cara o governo de Roma, que oprimia tanto o povo daquela época, né? Os romanos. E chega o filho de um carpinteiro, andando para cima e para baixo com 12 zomos atrás dele, mandando perdoar, mandando amar o próximo, né? Essa questão ficou um pouco confusa na mente deles. Então, os judeus, a priori, eles não receberam Jesus como seu Salvador. E muitos judeus ainda hoje esperam pelo Messias. Mas o que eu quero te dizer é que quando ele chama Jesus de bom mestre, né? Talvez ele já estivesse preparando o terreno para escutar algo que ele queria escutar. E na nossa vida é assim. Geralmente a gente procura escutar pessoas que falam aquilo que a gente gosta de ouvir. Dificilmente nós vamos procurar alguém para nos aconselhar que vai apontar os nossos erros, que vai meter o dedo na nossa ferida. Dificilmente. Quando você encontra um conselheiro, um padre, um pastor, um amigo, que geralmente passa a mão na tua cabeça, que, né, te incentiva no sentido de você continue assim, você tá certa, olhe para você, se ame primeiro. Quando a gente escuta essas coisas, a tendência é que a gente infle o nosso ego, né? Mas Jesus, ele não usava dessa forma. Por muitas vezes, Jesus apontou os pecados das pessoas
E ainda hoje aponta. É só a gente ler para a Bíblia. A gente lê a Bíblia. Então, essa questão de aconselhamento é algo que nós precisamos de fato pedir a Deus que nos oriente, porque muitas vezes nós vamos precisar falar coisas que as pessoas não querem escutar. É bem verdade que nós precisamos entender e usar palavras certas, existe um momento certo para você falar, existe um lugar certo para você falar. Você não vai numa reunião com várias pessoas sair escancarando o pecado dos outros. Não. Você tem que ter bom senso, conversar em particular, né? Usar palavras que possam mostrar para aquela pessoa que você tem preocupação na situação dela, né? Preocupação no estado em que ela se encontra, no erro que ela está caminhando e tentar abrir os olhos da pessoa para aquele abismo que se aproxima. Mas tudo com cautela, com amor e, acima de tudo, debaixo da orientação do Espírito Santo. Por isso é muito importante a gente estar orando, conversando com Deus, para sermos guiados nesses desafios da vida, né? Mas o que a gente vê que esse líder fariseu está tentando fazer aqui é preparar terreno para também escutar uma resposta de que ele também era bom. Quer ver? Vamos continuar a nossa leitura. Mas só no final aqui da frase do versículo 18 ele diz: o que devo fazer para conseguir a vida eterna? A pergunta dele também é a nossa, né? Já falei várias vezes, é a melhor coisa, né? A melhor recompensa, a melhor herança que nós podemos ter é a vida eterna. E para lá, esse deve ser o nosso desejo de destino final, é para lá, para a vida eterna junto de Deus, né? Mas no versículo 19, Jesus respondeu: por que você me chama de bom? Só Deus é bom e mais ninguém. Jesus já começa cortando ele. Não espere que eu vá lhe dizer que você é bom, viu? Só Deus é bom. E no verso 20, Jesus continua: você conhece os mandamentos. Não cometa adultério, não mate, não roube, não dê falso testemunho contra ninguém, respeite seu pai e sua mãe. 21. O homem respondeu: desde criança tenho obedecido a todos esses mandamentos. Aqui nós podemos interpretar de duas formas. E eu creio que uma coisa vai te chamar a atenção. Quando ele diz: Senhor, conheço sim os mandamentos e desde pequeno tenho obedecido a todos eles. Ou seja, número 1, ele já começa se gabando, se mostrando, né? Se exaltando. E aí é o primeiro erro, né, de muitos judeus, de muitos de nós. É só olhar para o nosso lado bom. E a gente se esquece de que nós já nascemos maus, nós já nascemos pecadores e o pecado ele habita em nós e que nós precisamos dedicar tempo para nos analisar, nos autoavaliar sobre o que há de errado em nós. Mas esse homem ele só olhava para o lado bom. E ele diz: eu tenho feito isso desde pequeno, né? É o primeiro ponto que eu mostro para você. Mas o segundo ponto que eu quero chamar a tua atenção: será que de fato esse homem estava satisfeito? Se esse homem soubesse que de fato cumprir todos os mandamentos o levasse para a vida eterna, por que ele iria perguntar para Jesus o que fazer para ganhar a vida eterna? Será que não faltava algo dentro desse homem? Será que não tinha um vazio, uma dúvida? Algo que ficava incomodando? Falta alguma coisa. Falta alguma coisa. E faltava mesmo. Faltava uma coisa. E o principal, que era o Senhor Jesus na vida desse homem. E o Senhor Jesus passou pela vida desse homem. E ele deixou que ele passasse. Ele não se agarrou ao Senhor Jesus. Ele não ouviu e não obedeceu. E isso tem acontecido em muitos de nós. Eu tenho certeza que isso já aconteceu com você, porque já aconteceu comigo, acontece com todos nós. Há um momento em que a gente olha para um lado, olha para o outro e diz: o que me falta? O que me falta? Algo falta e eu não sei o que é. Você já sentiu o desejo de comer uma coisa e você não sabe o que é? Pô, tô com vontade de comer uma coisa, mas não sei o que é.
Já aconteceu contigo? É mais ou menos assim. Chega um momento na nossa vida em que a gente olha e diz, falta alguma coisa. Não é normal o que está acontecendo comigo, de eu ter experiências, de eu possuir algumas coisas, de eu olho para minha família, tá todo mundo saudável e eu sinto que falta alguma coisa. Esse homem também tinha essa falta. E a oportunidade de preenchimento estava na frente dele. E ele não soube agarrar, ele deixou passar. Vamos continuar a nossa leitura. No verso 22, né? Quando Jesus ouviu isso, disse: falta mais uma coisa para você fazer. Venda tudo o que você tem e dê o dinheiro aos pobres. E assim você terá riquezas no céu. Depois venha e me siga. Quando o homem ouviu isso, ficou muito triste, pois era riquíssimo. Olha só, a gente leu o verso 22 e o verso 23. No 22, Jesus diz, olha, falta uma coisa. Venda tudo, dê dinheiro aos pobres e me siga. Gente, Jesus não estava querendo dizer que para você ganhar a vida eterna, você precisa vender tudo o que você tem, dar aos pobres. Jesus não queria dizer isso. Jesus estava apontando e atacando para aquilo que estava substituindo Jesus na vida daquele homem. Mais na frente, Jesus vai falar da tristeza, da riqueza, né? E dos perigos que a riqueza traz para as nossas vidas. Mas aqui, Jesus está apontando para aquele homem qual era a carga que estava impedindo ele de caminhar com Jesus. E aquele homem com tristeza. Você viu? Quando o homem ouviu isso, ficou muito triste, pois era riquíssimo. Ou seja, na mente dele ele tinha muita coisa para deixar. Era muito o que Jesus pedia. Era muito importante o que ele iria abandonar. Ali ele mostra o que é mais importante para ele. Tem uma frase que eu não sei de quem é, que eu tenho anotada aqui, que diz assim: o Deus de um homem é aquilo ao qual ele entrega a maior parte do seu tempo, do seu pensamento, da sua energia e da sua devoção. O que tem sido o Deus das nossas vidas? Para quem nós temos entregado a maior parte de tudo isso? E eu acrescento, da nossa alegria, da nossa satisfação, da nossa gratidão, do nosso contentamento. Deus quer o nosso tempo, Deus quer a nossa energia, Deus quer a nossa prioridade em tudo. Ele quer a nossa alegria, Ele quer a nossa gratidão. Mas esse homem, ele ficou triste, porque ele tinha muito a deixar. E eu vou te dizer, seguir Jesus requer você abandonar, sim, muitas coisas. Pode ser que você precise abandonar riquezas, pode ser que você precise abandonar emprego, pode ser que você precise abandonar amigos, pode ser que você precise abandonar até familiares. Deus vai falar contigo, vai te mostrar o que você precisa abandonar na tua vida. E eu acho curioso porque foi uma informação diferente que Jesus pediu para esse cara, né? Venha e me siga. E lá, quando Jesus curou, lá no capítulo 8, um homem gadareno, um endemoniado, e o endemoniado pediu para seguir Jesus, Jesus disse, não, você não vai me seguir, você vai ficar, volte para sua casa. Eu fiquei analisando, né? E depois a gente sabe que Gadara foi uma região evangelizada, não se sabe por quem, mas certamente foi esse ex-endemoniado que ficou lá. Jesus tem um propósito para a vida de cada um. Ele passa pela nossa vida e ele fala. Ou a gente pega, escuta, cumpre, ou ele vai passar. Aproveite a chance. Se ele está passando agora pela tua vida, pega, segura, fica com ele, escuta o que ele está pedindo para você deixar e segue. Continuando, lá no verso 24, vendo a tristeza dele, Jesus disse, como é difícil os ricos entrarem no reino de Deus. É mais difícil um rico entrar no reino de Deus do que um camelo passar pelo fundo de uma agulha. Jesus não está condenando a riqueza.
Jesus está condenando o que ela faz na tua vida. Como você usa a riqueza. Como você usa o dinheiro na sua vida. É só para benefício próprio? Ou você abençoa outras pessoas? Você manda no dinheiro ou o dinheiro manda em você? Você usa o dinheiro para o reino de Deus ou ele te impede de chegar até Deus? É preciso fazer essa análise. No verso 26, os que ouviram isso perguntaram: então quem é que pode se salvar? Escuta esse se. Quem é que pode se salvar? Jesus respondeu: o que é impossível para os seres humanos é possível para Deus. Eu vou comentar essa frase aqui para você. Então, eles perguntaram: quem é que pode se salvar? E Jesus responde: o que é impossível para seres humanos, ou seja, é impossível um ser humano se salvar. Você não consegue comprar salvação. Você não consegue trocar salvação. Você não consegue dar salvação para ninguém. Você não consegue vender salvação. Agora, o que é impossível para o homem é possível para Deus. Salvação é graça. É um presente que nós ganhamos de Deus. Um presente que nós não merecemos. Mas que Ele diz: tá aqui o presente. Mas você precisa atravessar essa ponte sobre esse rio que está me distanciando de você. Esse rio é o pecado. E só existe uma ponte. Essa ponte é Jesus. Nós precisamos atravessar o pecado. E somente Jesus pode nos ajudar nisso. Continuando, Pedro disse: veja, nós deixamos a nossa família e seguimos o Senhor. De fato, Pedro tinha deixado tudo. Aqueles discípulos deixaram família, trabalho, casa e foram seguir Jesus aí à torta e à direita. E Jesus respondeu: eu afirmo a vocês que isto é verdade. Aquele que por causa do reino de Deus deixa casa, esposa, irmãos, parentes ou filhos, receberá ainda nessa vida muito mais. E no futuro, receberá a vida eterna. Olha só, Jesus dá aqui a receita da vida eterna que aquele homem perguntou lá no começo. O que eu faço para ganhar a vida eterna? Você tem que deixar isso tudo. Abandonar, Francisca, deixar para trás, não falar mais com meus parentes, deixar meu emprego. Não, Jesus não está falando sobre isso. Ele está falando que isso tudo não vai ser mais prioridade na tua vida. Ele vai ser prioridade na tua vida. Ele vai conduzir o teu emprego. Ele vai conduzir a tua vida com os teus familiares. Ele vai conduzir tudo. A partir de agora, é assim. A vida com Jesus, ela requer transformação, mudança, conversão. Quando a gente fala, precisa te converter, né? Converter é mudar de direção. Mudar de direção. As nossas prioridades passam a ser outras. Eu não digo que você vai, a partir de agora, ser irresponsável e vai viver dentro de uma igreja, não vai mais trabalhar, não vai mais ir na casa do seu amigo, não vai mais... Não. Mas, gente, onde está... Um versículo muito lindo. Onde está o teu coração? Onde está a tua riqueza? Aí está o teu coração. E o que é a nossa riqueza? O que é que tem feito brilhar os nossos olhos? Né? Cuidado, para que nós não estejamos nos apegando a riquezas terrenas, a coisas terrenas, a pessoas terrenas, a prazeres terrenos que vão nos impedir de chegar no reino dos céus. Mas ele também diz que ainda nessa vida nós receberemos muito mais. E é verdade, ainda nessa vida. Como assim, Francisca? É uma barganha que eu faço com Deus? Eu dou bastante e Ele me dá de volta? Não. É que, às vezes, a gente precisa perder algumas coisas. Mas aquilo que Jesus nos oferece é muito maior. Muito maior. Pode não ter o mesmo valor terreno, mas tem muito maior valor eterno. Quando você, por exemplo, deixa alguns amigos porque decidiu mudar de vida e aqueles amigos não se encaixam mais no teu novo padrão, você passa a ter outros grandes amigos. Quando você deixa a família, você vai fazer parte de uma grande família, que é a família espiritual do reino de Deus. Só quem já faz parte dessa família consegue entender aquele versículo que diz que há
amigos mais chegados que irmãos. Você vai fazer parte de uma grande família que vai sentir quando você está precisando de algo. Uma família que vai estender a mão, que vai te ajudar de várias formas, inclusive na continuação da tua caminhada. É sobre isso. Jesus está falando aqui de várias coisas, mas eu queria que você refletisse sobre quem tem sido o teu Deus. Quem tem sido o nosso Deus? Quem tem brilhado os nossos olhos? E o que o Senhor quer que nós deixemos para trás? Quando Ele te pedir isso, não olha para trás. Não pensa duas vezes. Pega, segura, obedece e segue Ele. Amanhã nós temos mais 1% do nosso dia para Deus.